No vídeo de hoje, nós vamos falar dos principais indicadores que você, investidor, deve analisar antes de escolher um bom fundo imobiliário de lajes corporativas. Vamos ao vídeo. Fala, investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para você. Bom, investidores, a ideia aqui no vídeo é a gente falar dos principais indicadores que você, investidor, deve analisar durante o processo de escolha de um fundo imobiliário, porém dessa vez na parte de lajes corporativas. Lembrando, investidores, que nós já falamos dos indicadores para fundos de papéis e também já falamos dos fundos imobiliários de logística. Eu deixei tudo disponível na playlist de fundos imobiliários para vocês. Investidores, antes da gente começar, eu vou deixar aqui um disclaimer para vocês. O objetivo aqui desse vídeo é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para que você tome a melhor decisão de investimento. Ou seja, nesse vídeo a gente não vai fazer nenhuma indicação de investimento. Tudo que eu mostrar aqui para vocês é apenas a caráter educacional. É importante a gente deixar isso bem claro. Dito isso, investidores, eu dividi aqui os indicadores em duas partes. A primeira parte, a gente está falando aqui dos indicadores mandatórios. Os indicadores mandatórios, eles nada mais são do que os principais indicadores que você deve olhar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Ou seja, investidor, a gente está falando aqui do administrador do fundo, o tamanho do fundo imobiliário, a sua liquidez, olhar também aqui o indicador P sobre VP e também o CAGR de dividendos. Ou seja, investidores, esses indicadores eles servem para qualquer tipo de fundo imobiliário, ou seja, eu coloquei eles aqui como mandatórios. A segunda parte eu vou apresentar para vocês os indicadores voltados para fundos imobiliários de lajes corporativas. Vale destacar, investidores, que eu vou mostrar para vocês como que funciona cada um desses indicadores e eu vou mostrar na prática como você analisar e utilizá-los ao seu favor. Bom, vamos começar aqui primeiramente pela parte teórica. Falando aqui dos indicadores mandatórios, a gente precisa olhar em todos os tipos de fundos imobiliários o administrador do fundo. O administrador do fundo imobiliário nada mais é do que a empresa que faz a gestão. Isso é importante para garantir para nós investidores uma segurança na administração dos imóveis daquele fundo imobiliário. O segundo indicador que eu sempre olho, investidores, é o tamanho do fundo. Isso é importante. Quanto maior o tamanho do fundo, menos impacto ele causa para nós investidores durante o processo de investimento. Mas, Leandro, qual que é esse impacto, né? Esse impacto, investidores, ele pode ser causado pela inadimplência de algum cliente, né, desse fundo, ou até mesmo pela vacância. Esses indicadores de vacância e inadimplência a gente vai falar lá na segunda parte, que é onde eu falo somente dos indicadores específicos para lajes corporativas. Dando sequência, investidores, um outro indicador importante é a liquidez. A liquidez, investidores, nada mais é do que a facilidade que você tem de comprar ou vender a sua cota. E quanto maior for o seu patrimônio, investidor, mais importante é a liquidez. Um dos indicadores super importantes também é o indicador P sobre VP. Esse indicador, ele pega o valor da cota, né, que é o P, que é o preço da cota, e divide pelo valor patrimonial do fundo imobiliário. Esse cálculo, investidor, ele vai mostrar para nós se o valor desse fundo imobiliário, né, se o preço dessa cota está de acordo com o seu valor patrimonial. Em resumo, a gente consegue descobrir através desse indicador se a cota está cara ou se ela está barata. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, fiquem tranquilos. E por último, investidores, nós temos aqui o CAGR de dividendos. O CAGR, ele é um indicador que calcula o crescimento ao longo do tempo, ou seja, ele pega um período de tempo, calcula todas as variações de distribuição de dividendos nesse período e ele tenta projetar no futuro o crescimento desse fundo. No caso aqui desse indicador, nós estamos falando dos dividendos, então a gente vai ter uma visão de como foi, por exemplo, os últimos 3 ou 5 anos de crescimento de pagamento de dividendos desse fundo. E isso dá pra gente uma projeção para o futuro. Portanto, a partir desses números, a gente consegue ter uma ideia de como será o futuro de distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Feito isso, investidores, agora nós vamos falar da segunda parte, os indicadores específicos para fundos imobiliários de lajes corporativas. Quando nós estamos falando de fundos imobiliários de lajes corporativas, o que a gente precisa olhar primeiramente? A diversificação dos imóveis. Isso é muito importante para evitar
que nós investidores tenhamos algum impacto na distribuição de dividendos. Ou seja, quanto maior a diversificação, quanto maior a quantidade de imóveis, melhor para nós investidores. O segundo indicador que a gente vai falar é a vacância. Essa palavrinha é meio esquisita, mas vacância, investidores, é bem simples de entender. A vacância, ela representa a disponibilidade de locação de um imóvel, ou seja, se ele está praticamente ocupado ou se ele está vazio. Em resumo, é se ele está locado ou não. E essa taxa, investidores, ela é importante, né? Essa informação ela é importante para nós, pois isso impacta diretamente na distribuição de dividendos. Ou seja, imagina você, se você tem 10 casas e dessas 10 casas apenas 5 estão alugadas. Por exemplo, daquelas 10 casas que você tem, você vai receber apenas 5 aluguéis. Se você tivesse as 10 casas alugadas, você receberia 10 aluguéis. Ou seja, isso impacta diretamente na sua receita mensal. Então, basicamente, vacância é isso, tá? Junto com a vacância, a gente tem aqui a inadimplência, que ela causa exatamente o mesmo impacto. Não adianta nada você ter a sua casa alugada se o seu cliente, né, se o seu inquilino, ele não está pagando aluguel. Então, analisar a vacância e a inadimplência juntos é muito importante. E por último, investidores, a gente está falando aqui dos indexadores. Os indexadores nada mais é do que o índice utilizado para correção dos contratos de aluguel. Os indexadores, investidores, eles são importantes pois eles corrigem o nosso recebimento de aluguel, né, o valor do recebimento de aluguel, pela inflação ou por algum outro indexador. Isso é importante para manter o nosso recebimento de dividendos, o nosso recebimento do valor de aluguel sempre atualizado por algum índice, evitando que o valor recebido de aluguel seja impactado pela inflação. Bom, investidores, essa é a parte teórica do vídeo, tá? Nós falamos aqui de cada um dos indicadores que nós vamos analisar. Agora, como fazer isso na prática? Eu vou mostrar isso para vocês utilizando aqui o site da Status Invest. E além disso, nós vamos utilizar aqui como exemplo, né, como estudo de caso, o KNRI 11, que é o fundo da Kinea. Esse fundo imobiliário, investidores, é um fundo de lajes corporativas, porém, atualmente ele vem diversificando o seu portfólio. A gente vai olhar isso quando a gente for analisar os indicadores de diversificação, mas vamos por partes. Vamos seguir a ordem dos indicadores conforme eu mostrei para vocês nas telas anteriores. Então, analisando aqui o fundo imobiliário Kinea, vamos falar primeiramente do administrador desse fundo. O administrador desse fundo, investidores, é a empresa Intrag, mais conhecido no mercado como Fundos Kinea. Esse fundo ele iniciou lá em 2010. Essa informação aqui, investidores, ela é super importante para nós, pois mostra que esse fundo imobiliário ele se provou no tempo. Ele tem mais de 10 anos de existência. E isso traz uma segurança para nós investidores. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, mas quem é essa empresa Intrag? Esse nome Intrag é o nome da razão social da companhia, mas se a gente olhar aqui, a gente vê um nome bem conhecido, o Itaú Unibanco. Mais para frente, investidores, eu vou mostrar para vocês o relatório de resultados do fundo Kinea e vocês vão perceber que esse fundo, né, a empresa Kinea, ela faz parte do grupo Itaú Unibanco. Bom, investidores, nós já sabemos quem é o administrador. Agora a gente precisa olhar aqui na parte de indicadores algumas informações importantes. Bom, o segundo indicador que a gente vai olhar é o volume de negociações, ou seja, a liquidez desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Atualmente, né, a liquidez gira em torno de 3 milhões de negociações diárias. Ou seja, investidor, esse fundo imobiliário possui uma excelente liquidez no mercado. Bom, investidores, eu pulei um indicador aqui sem querer, mas nós temos a informação aqui em cima, o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário hoje ele tem de patrimônio 3 bilhões 865 milhões, ou seja, ele é um dos maiores fundos imobiliários hoje na B3. Bom, nós já falamos aqui da liquidez, agora vem um indicador super importante, o P sobre VP. Como eu falei anteriormente, investidores, esse indicador, o P sobre VP, ele mostra para nós se o valor da cota desse fundo imobiliário está cara ou barata em relação ao seu valor de patrimônio. Ou seja, ele vai pegar o preço da cota atualmente no mercado e dividir pelo valor patrimonial. E isso vai trazer um resultado para a gente. Quais são esses resultados? Se essa razão, né, se esse resultado dessa divisão for igual a 1, isso significa que o preço da cota está de acordo com o valor de patrimônio desse fundo imobiliário. Se esse valor for maior que 1, significa para nós investidores que esse fundo imobiliário, que o preço dessa cota está sendo negociada acima do valor de patrimônio desse fundo. Porém, investidores, se esse valor for menor do que 1, significa que o valor da cota está sendo negociada abaixo
do valor de patrimônio do fundo, ou seja, representa para nós investidores que esse fundo imobiliário está barato. E neste caso aqui, nós temos praticamente 15% de desconto no preço da cota deste fundo. E por último, investidores, nós temos aqui o CAGR de Dividend Yields. Lembrando que o CAGR ele vai dar para nós investidores a visão do crescimento da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário ao longo do tempo. Isso significa, investidor, que ao longo dos últimos 3 anos, esse fundo imobiliário cresceu em média 10% na distribuição de dividendos. Essa informação para nós é super relevante. Isso mostra que esse fundo imobiliário ele está crescendo e provavelmente ele continue crescendo ao longo do tempo. Aqui embaixo nós temos a informação nos últimos 5 anos. Isso significa que nos últimos 5 anos ele teve um crescimento de 2%, ou seja, mostrando para nós investidores que esse fundo vem crescendo ao longo do tempo. É importante, investidores, que esse valor ele não esteja negativo ou muito negativo, pois isso pode indicar para a gente que esse fundo está caindo ou diminuindo os seus investimentos. Bom, investidores, esses aqui são os indicadores mandatórios que vocês devem olhar para qualquer tipo de fundo imobiliário. Agora nós vamos falar dos indicadores específicos para os fundos imobiliários de lajes corporativas. Investidores, o indicador aqui para lajes corporativas, o primeiro que eu indico vocês olharem é a diversificação do patrimônio. Essa informação a gente consegue aqui em portfólio do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, o KNRI, ele possui mais ou menos 20 imóveis dentro do seu portfólio. Desses 20 imóveis, 12 são lajes corporativas. Como eu mencionei anteriormente, esse fundo ele nasceu como sendo um fundo de lajes corporativas. Porém, ao longo do tempo, ele foi diversificando o seu patrimônio e também fazendo aquisições em galpões logísticos. Ou seja, atualmente ele acabou virando um fundo híbrido, porém ele tem uma predominância em ser um fundo imobiliário de lajes corporativas, pois a maior parte dos seus imóveis são de edifícios e condomínios. Bom, investidores, aqui em portfólio a gente tem acesso a todos os imóveis desse fundo. E junto com os imóveis desse fundo, a gente tem umas informações muito importantes. Para cada um dos imóveis, eu tenho a visão aqui da vacância e da inadimplência. Ou seja, investidor, eu consigo identificar para cada um dos imóveis se ele tem disponibilidade de aluguel ou se ele está 100% alugado. Por exemplo, falando aqui do edifício São Luís, ele está 100% alugado neste momento, pois a vacância dele é 0. O mesmo para a inadimplência, nós estamos aqui com a inadimplência 0. O mesmo a gente vê aqui para o centro de distribuição Mogi das Cruzes, que tem a sua vacância em 0 e a inadimplência em 0. Porém, nós temos aqui no edifício Bela Paulista uma vacância de 0,98 e uma inadimplência de 0,54. Ou seja, investidores, é importante a gente olhar aqui todos os imóveis desse portfólio, pois um fundo imobiliário que tem uma vacância alta ou está com uma inadimplência alta pode impactar diretamente na distribuição de dividendos desse fundo. Então, investidores, sempre fiquem de olho nisso. Aqui embaixo nós temos algumas informações relevantes. Primeiro, a distribuição dos imóveis por estado. Nós temos aqui a sua grande maioria em São Paulo, uma parte no Rio de Janeiro e a outra parte em Minas Gerais. Aqui ao lado nós temos o gráfico do vencimento dos contratos, onde nós temos uma predominância de 36 meses para todos os contratos desse fundo imobiliário. Aqui ao lado, investidores, nós temos o próximo indicador, que são os indexadores. Ou seja, a maior parte dos contratos desse fundo imobiliário ele está atrelado ao IPCA, que é o nosso índice de inflação ao consumidor, e a outra parte está aqui no IGPM, que é um índice de inflação também, porém ele analisa as informações do setor industrial e atacado. Ou seja, investidores, esses números aqui, eles são um pouquinho diferentes, eles variam entre um e outro. Em resumo, investidores, esses são todos os indicadores que a gente deve analisar na hora de escolher um fundo imobiliário de lajes corporativas. Porém, eu tenho uma dica adicional aí para você, investidor. Se você achou essas informações aqui superficiais, vocês conseguem ter acesso a informações detalhadas nessa parte de baixo aqui do site. Aqui na parte de comunicados, investidores, nós temos disponíveis todos os informes e comunicados aos cotistas e nós temos também acesso ao relatório gerencial desse fundo imobiliário. E esse relatório ele é disponibilizado mensalmente. Nesse relatório, investidores, a gente tem a informação contábil de
todo o fundo imobiliário e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Como eu falei para vocês lá na parte de gestão e administração desse fundo, a empresa Kinea, ela é uma empresa do grupo Itaú, ou seja, é uma empresa de renome aí no mercado. Logo aqui de cara, investidores, nós temos aqui o valor patrimonial, né, desse fundo imobiliário e aqui nós temos o valor patrimonial por cota, que está em torno de R$ 160 o valor da cota. Porém, como eu mencionei para vocês, esse fundo lá no indicador P sobre VP, ele está com um desconto de 15% no valor da cota. Ou seja, o valor que está sendo negociado essa cota no mercado é de R$ 137, levando em consideração, obviamente, a data aqui de fechamento, que foi no dia 28 de fevereiro. Aqui no relatório do fundo, nós temos a vacância consolidada desse fundo imobiliário. Ou seja, atualmente a vacância física dele é de 3,09%. E aqui ao lado nós temos também a vacância financeira, que está atrelado à vacância e também à inadimplência, que atualmente está em 8,72%. Seguindo aqui o relatório, investidores, nós temos várias informações, como por exemplo as taxas de administração desse fundo, o gestor, desde quando esse fundo iniciou, né? Diversas informações aqui no gráfico. Nós temos aqui também a carteira imobiliária desse fundo. Como eu mencionei, investidores, ele era predominantemente um fundo de escritórios. Porém, no período de pandemia, ele acabou diversificando seu patrimônio e investindo em galpões logísticos também. Um outro dado importante que nós temos aqui é os índices, né, os indexadores. Ou seja, 62%, né, dos contratos desse fundo está atrelado ao IPCA. E a outra parte, né, os outros 37% em IGPM. Seguindo aqui, a gente tem diversas outras informações, como o cronograma de vencimento dos contratos, o cronograma de revisão dos contratos, um gráfico de evolução da vacância desse fundo imobiliário, aqui dados mais detalhados falando de vacância financeira, e por último nós temos aqui o portfólio desse fundo imobiliário, porém de uma forma muito mais detalhada. Lembra que eu falei para vocês que a diversificação é super importante? A gente consegue ver isso aqui nesse quadro. Esse fundo imobiliário ele possui diversos tipos de clientes diferentes, então nós estamos falando aqui de clientes, né, de inquilinos, que são prestadores de serviços, inquilinos do mercado financeiro, do comércio, da parte de engenharia, 40% deles aqui da parte de indústria, 3% de logística, 9% em tecnologia, ou seja, ele é um fundo bem diversificado até na parte dos seus inquilinos. Como mencionei anteriormente, esse fundo imobiliário ele tem 20 imóveis dentro do seu portfólio, sendo 12 de edifícios corporativos e 8 de galpões logísticos. E aqui, investidores, nós temos o detalhamento da localização de cada um dos imóveis. Mostrando a região em que esses imóveis estão posicionados, é possível também, investidores, aqui dentro de portfólio, a gente identificar a localização, o endereço de cada um desses imóveis e a metragem de cada um deles. Em resumo, investidores, aqui no relatório gerencial do fundo imobiliário, nós temos todas as informações necessárias para analisar esse fundo imobiliário de lajes corporativas. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores que vocês devem considerar ao analisar um fundo imobiliário de lajes corporativas. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, se eu analisar então esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, pois sempre tem um risco adicional que a gente não consegue identificar com os relatórios e com os números desses fundos imobiliários. E esses riscos, eles podem ser, por exemplo, um problema de administração do fundo, ou seja, a pessoa, né, o gestor que está ali, ele agir de má fé, ou fazer aquisições de imóveis por interesses próprios. Nós vimos um problema desse no fundo Hectare. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês. Um outro risco também, investidores, que a gente não consegue evitar apenas olhando esses números, é uma questão geral de inadimplência, né? A gente está vendo aí diversas empresas com problemas de crédito, com problemas de endividamento. A gente tem aí, por exemplo, o caso das Americanas, entre outras companhias. E isso pode gerar uma inadimplência muito grande no fundo imobiliário que você está investindo e impactar no preço da cota e principalmente na distribuição de dividendos. E um outro risco também que nós não conseguimos prever, olhando somente esses números, é uma crise no país ou até mesmo uma crise global. E esse tipo de risco não tem para onde correr, né, investidores? A única forma de salvar
salvação de um risco do país, né, entrar em crise ou de uma crise global, é nós investidores sempre diversificarmos os nossos investimentos. Pois investir somente em fundo imobiliário é colocar todos os ovos dentro de uma única cesta. Sendo assim, investidores, sempre diversifiquem. Esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.